nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, estudo 51, volume 3, capítulo 100 e 101. 300 é 21 de julho de 1900. Necessidade de purgação. Depois de ter passado um dia adormecida e tão sonolenta que não sabia de mim mesma, e tendo recebido a comunhão, me senti saindo de mim mesma, e não encontrando o meu único e sumo bem, comecei a girar e girar, chegando ao delírio. Enquanto fazia isso, senti uma pessoa entre os braços, toda a noite, sem poder ver quem era. Então, não podendo resistir mais, rasguei aquele véu e vi meu suspirado tudo. Ao vê-lo, senti que queria irromper em reclamações e desatinos. Mas Jesus, para acabar com minha impaciência e meu delírio, me deu um beijo. Esse beijo me infundiu a vida, a calma, acabou com minha impaciência, tanto que não soube dizer nada mais. Então, esquecendo todas as minhas misérias, e tendo muitas, lembrei-me das pobres nações e disse a Jesus: apresse-se, livre tantos povos de destroços tão cruéis. Vamos juntos àqueles lugares onde acontecem tais coisas, a fim de que reanimemos e consolemos aqueles pobres cristãos que se encontram em estado tão triste. E ele disse: minha filha, não quero levar-te, porque teu coração não resistiria a ver matança tão dilacerante. E eu: ah, Senhor, como foi que permitistes isto? E ele: é absolutamente necessário para a purga em todas as partes. Porque no campo semeado por mim cresceram tantas ervas daninhas, os espinhos que se fizeram árvores, e estas árvores espinhosas não fazem outra coisa senão inundar meu campo de águas venenosas e pestilentas. Que se alguma espiga se mantém intacta, não recebe outra coisa senão picadas e fetidez. Tanto que não podem germinar outras espigas. Primeiro, porque lhes falta o terreno, ocupado por tantas plantas nocivas. Segundo, pelos contínuos furos que ferem, que não lhes dão paz. Eis a necessidade da matança, para extirpar tantas plantas más, e o derramamento de sangue para purgar meu campo das águas venenosas e pestilentas. Por isso não te queiras entristecer ao princípio, porque não só onde já ordenei os flagelos, mas em outras partes se necessita a purga. Então, naquele tempo, né, Jesus estava purgando também, né? Aí, no nosso tempo também a gente pede para Jesus purgar. E ele também está purgando, né? Devagarinho, vai purgando aqui, vai purgando ali, com os terremotos, né? Algumas coisas. Com as guerras que estão acontecendo. Não é fácil, não, né? Não é fácil, gente. Aí a Luísa sentiu um momento ali, você viu que ela estava muito nervosa, querendo chamar, né, brigar com Jesus, e ele deu um beijo nela, né? Ai, procurou ele igual louca, né? E aí ele deu um beijo nela e trouxe a calma no coração dela, acabou com a impaciência. É o poder de Jesus maravilhoso, né? E nós também, se ficamos alguma vez nervosos, chateados, temos que também, né, nos buscar com fé Jesus, né? Buscar com fé, gritar para Jesus: Senhor, socorro, socorro, preciso de você, né? Buscar a Deus, não buscar pessoas, buscar a Deus, não as pessoas, né? Muito importante entender isso, é Deus que você tem que buscar. E ele disse, né, que é importante, ela ficou nervosa ali, né, querendo que ele livre as pessoas, que ajude as pessoas, que resolva e tal. E ele falou que não, né, que ia vir mais coisa ainda, e que é necessário a purgação da terra, né? Então temos que aceitar, né? Tudo que acontecer, nós temos que estar junto com ele, né? Aceitamos isso. Ela falou: quem pode dizer a consternação do meu coração ao ouvir este falar de Jesus? Então de novo insisti que queria ir ver, né, a matança, mas Jesus, não me dando atenção, desapareceu. E eu, ficando sozinha, tomei o caminho para ir, mas agora encontrava um anjo que me fazia retroceder. E agora as almas purgantes, tanto que fui obrigada a retornar em mim mesma.
Então ela tentou ir sozinha, mas o anjo e as almas do purgatório não deixaram. No outro trecho, 301, 25 de julho de 1900. Em Jesus não há crueldade alguma, senão que tudo é amor. Esta manhã, meu adorado Jesus veio e me fez ver uma máquina onde parecia que muitos membros humanos foram esmagados, e no ar como 2 sinais de castigos que davam terror. Quem pode dizer a consternação do meu coração ao ver tudo isto? Mas o bendito Jesus, vendo-me tão amarga, me disse: minha filha, afastemo-nos por um pouco daquilo que tanto nos aflige e interroguemo-nos com brincar um pouco juntos. Aí ela fala que quem pode dizer o que aconteceu entre eu e Jesus neste jogo? As finezas de amor, as estratagemas de amor, os beijos, as carícias que reciprocamente nos dávamos. Se bem que me ultrapassava, meu amado Jesus, porque eu, sendo débil, me sentia desfalecer. Tanto é verdade que, não podendo conter em mim o que me dava, tenho dito: meu amado, basta, basta, que não posso mais. Eu desfaço, meu pobre coração não é tão grande para ser capaz de receber tanto. Por isso basta por agora. Nossa Senhora, ela fica tão desesperada. Quando Jesus vem, ela pede para ele parar. Então, querendo me reprovar pelo falar de outro dia que chamou ele de cruel, docemente me disse: dizei-me as vossas querelas. Dizei-o, eu sou cruel? O meu amor para convosco mudou em crueldade? E eu, envergonhando-me de tudo que eu disse: não, Senhor, não és cruel, não. Quando vens, mas quando não vens, então direi que és cruel. Ela é fogo, né? E ele, sorrindo diante de minhas palavras, acrescentou: no entanto, você continua dizendo que quando eu não venho, eu sou cruel. Não, não. Em mim não pode haver nenhuma crueldade. Mas tudo é amor. E você deve saber que, se é como você diz, então o mesmo ser cruel é amor maior. E sendo cruel, é o amor maior. Que tudo nele é amor. Então não pode chamar de Jesus de cruel de jeito nenhum, né? Então, não tem muito o que falar, né? Temos que ouvir tudo isso, entender, ver o que é possível a gente trazer para nossa vida, né? E é isso, nunca chamar Jesus de cruel, nem a Aline de cruel, né? Que a Aline é Jesus, daí vocês vêm brigar comigo. Hoje a Maria das Graças veio falar: Aline, eu preciso ouvir você, parece que você não gosta de mim, alguma coisa assim, né? Ela não falou essas palavras, mas... ai, mas o que acontece, né? Não sei o que... mas tá bom, não tem problema não, a gente, né, resolve. Mas eu também é só amor. Em mim só tem amor, carinho, o amor de Jesus no meu coração, o sangue que corre nas minhas veias é amor de Deus. Amém? Então é isso. Jesus, eu confio em vós, Filho, Filho, Filho. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, capítulo 100 e 101. Necessidade de purgação. Depois de ter passado um dia adormecida e tão sonolenta que não sabia de mim mesma, e tendo recebido a comunhão, me senti saindo de mim mesma, e não encontrando o meu único e sumo bem, comecei a girar e girar, chegando ao delírio. Enquanto fazia isso, senti uma pessoa entre os braços, toda a noite, sem poder ver quem era. Então, não podendo resistir mais, rasguei aquele véu e vi meu suspirado bem, meu suspirado tudo. Ao vê-lo, senti que queria romper em reclamações e desatinos. Mas Jesus, para acabar com minha impaciência e meu delírio, me deu um beijo. Esse beijo me infundia a vida, a calma, acabou com minha impaciência, tanto que não soube dizer nada mais. Então, esquecendo todas as minhas misérias, e tendo muitas, lembrei-me das pobres nações e disse a Jesus: apresse-se, livre tantos povos de destroços tão cruéis.
Vamos juntos àqueles lugares onde aconteciam tais coisas, a fim de que reanimemos e consolemos aqueles pobres cristãos que se encontram em estado tão triste. E ele: minha filha, não quero levar-te, porque teu coração não resistiria a ver matança tão dilacerante. Ah, Senhor, como foi que permitiste isto? E ele: é absolutamente necessária para a pulga em todas as partes, porque no campo semeado por mim cresceram tanto as ervas daninhas, os espinhos, que se fizeram árvores. E estas árvores espinhosas não fazem outra coisa senão inundar meu campo de águas venenosas e pestilentas, que se alguma espiga se mantém intacta, não recebe outra coisa senão picadas e fetidez, tanto que não podem germinar outras espigas. Primeiro porque lhes falta o terreno, ocupado por tantas plantas nocivas. Segundo, pelos contínuos furos que recebem, que não lhes dão paz. Eis a necessidade da matança, para extirpar tantas plantas más, e o derramamento de sangue para purgar meu campo das águas venenosas e pestilentes. Por isso, não te queiras entristecer ao princípio, porque não só onde já ordenei os flagelos, mas em todas as outras partes se necessita a purga. Quem pode dizer a consternação de meu coração ao ouvir-te falar de Jesus? Então de novo insisti, queria ir ver, mas Jesus, não me dando atenção, desapareceu. E eu, ficando sozinha, tomei o caminho para ir. Mas agora encontrava um anjo que me fazia retroceder. E agora as almas purgantes. Tanto que fui obrigada a retornar em mim mesma. Então, deixa eu entender uma coisa aqui, que parece que ele está falando, essa purgação é da igreja, porque ela fala cristãos? Deixa eu entender aqui, peraí. Depois de ter passado um dia adormecida e tão sonolenta que não sabia de mim mesma, e tendo recebido a comunhão, me senti saindo de mim mesma, e não encontrando o meu único bem, comecei a girar, chegando ao delírio. Enquanto fazia isso, senti uma pessoa entre os braços toda noite, sem poder ver quem era. Então, não podendo resistir mais, rasguei aquele véu e e ela viu Jesus. Ao vê-lo, senti que queria irromper em reclamações e desatinos. Mas Jesus, para acalmar com minha impaciência e meu delírio, me deu um beijo. Esse beijo me infundia a vida, a calma, acabou com minha impaciência, tanto que não soube dizer nada mais. Então, dessa parte aqui, às vezes a gente fica também no estado assim, né, de qualquer coisa que a gente sinta, tem que correr para Jesus, né? Tantas vezes que eu tava assim, aflita, ou às vezes qualquer coisa que aconteça que a gente não entende, e basta Jesus falar uma coisinha assim que a gente acalma, tira tudo, nossa. Basta ouvir a palavra dele, basta ouvir a luz, né? A luz, quando vem a luz, assim, a gente fica, parece que tira com a mão, igual esse beijo aqui que ele deu. É a mesma coisa, a mesma coisa. Esses dias, né, a última coisa que aconteceu, que teve um dia que aconteceu uma situação que eu fiquei sem entender, e eu fui conversar com a Aline, né, o que estava acontecendo, o que era aquilo que Jesus tinha permitido, e aí eu tava, né, era Jesus me purificando, né, de apegos ainda, de autoestima e tudo. Mas eu mandei um áudio pra Aline chorando mesmo, chorando, aflito, tava chorando, de soluçar. E aí, quando Jesus falou que era a situação, explicou, acabou. No final do dia eu tava rindo, tava mandando mensagem pra Aline rindo. Então, assim, a mesma coisa, a palavra dele, a luz, né? Pode ser até que a gente não tenha essas experiências místicas, assim, tão profundas como a Luísa tinha, né?
de sair do corpo, de, de ver Jesus, né, de Jesus beija e tudo, a humanidade dele e tudo mais. Mas é a mesma coisa, espiritualmente, a mesma coisa, só que a gente não vê, não tem, não, os sentidos não são envolvidos nisso, né? Os nossos sentidos não são envolvidos. É só, fica tudo na alma, né? No espírito, na alma. Mas é a mesma coisa, mesmo sem ver ele com nossos olhos humanos. Mas se a gente sabe, eu sei que é ele que está nas pessoas, eu sei que é ele que está na Aline falando através dela. Então, quando ela fala, eu sei que ele está falando, e aquela palavra que ele fala, tira com a mão qualquer coisa. É impressionante, é um milagre mesmo que acontece. Aí eu falei com ela, desabafei com Jesus, eu estava procurando Jesus, eu não estava procurando a Aline, a pessoa dela, assim, tipo, eu sei que ele está nela. E eu fui para perguntar para Jesus, Senhor, o que está acontecendo? Eu já tinha conversado com ele algumas coisas, já tinha me explicado algumas coisas, mas eu não estava conseguindo me acalmar, eu não estava conseguindo entender tudo. Enquanto eu não entendia tudo, eu não conseguia me acalmar, não adiantava eu ficar fingindo que estava tudo bem, eu estava chorando, ainda estava triste. E aí eu falei, eu quero, Senhor, sua palavra, eu quero que o Senhor me fale o que está acontecendo. Me ajuda, Jesus, a entender o que está acontecendo, por que aconteceu isso, qual o propósito e tudo mais. Aí ele falou através dela, tudo, falou. Aí ele ainda falou, assim, mesmo ele falando uma coisa difícil para mim, você tem que morrer porque você tem uma autoestima. Ele falou uma coisa difícil, né? Ele não falou assim, oh, Michelle, mas você é tão linda. Desculpa, Michelle, porque eu permiti que aconteceu isso. Você é maravilhosa, perfeita. Você é uma pessoa perfeita. Não, ele falou a verdade, o nada que a gente é. Você tem que morrer, Michelle, você tem que morrer para isso. Eu tive que permitir isso porque você ainda tem uma autoestima, um apego à sua imagem, à sua pessoa, de querer ser bonita na frente das pessoas e tudo mais. Foi difícil o que ele falou. Mesmo sendo difícil o que ele falou, me acalmou. Amém, Jesus, amém. O Senhor está fazendo um bem incrível. Está me purificando com isso. Obrigada, Senhor. Amém, eu aceito, eu entendi, Jesus. A luz que vem te acalma, traz a paz, a tranquilidade. Você fica aquela. Eu estava engasgada, assim, não estava entendendo, né, o que estava acontecendo, mas quando vem a luz, que seja para falar assim, você é apegado à terra, muito, Michelle, você pode ser, ele fala a verdade nos liberta, e mesmo que seja uma verdade difícil, ele não é cruel, como está falando aqui, né, ele fala, eu não sou cruel, realmente, ele não é cruel, não é crueldade dele falar assim, ele vir, isso que acontece, né, a Aline falar pra gente, é ele falando, você tem um apego à sua imagem, autoestima, e aí eu precisei permitir você passar por uma situação que você ficou muito humilhada diante de muitas pessoas. Eu precisei permitir isso para te purificar, porque você pensa muito em você, você ainda tem um apego muito grande à sua estima, à sua imagem. Mesmo assim, alivia. O que a gente quer, assim, o que alivia é a verdade. É a verdade, é a luz que purifica. E não é crueldade. Não é crueldade. Crueldade é Jesus ficar passando a mão na nossa cabeça, falando que tá tudo bem se não tiver. Crueldade é isso. É a mentira, é o engano. Jesus tivesse colocado uma pessoa para a gente estudar junto,
e essa pessoa ficasse amaciando o nosso ego. Crueldade seria ele colocar a Aline para nos ajudar, para poder nos dirigir, né, nos manter aqui no grupo e falando com a gente, estudando junto, e ela ficasse falando todo dia: meus amados, lindos, perfeitos coleguinhas, amiguinhos, vocês estão plenamente na divina vontade, todos os dias, não precisa mudar nada. Olha, não tem problema se você não puder fazer o tema, não tem problema nenhum. Isso é a coisa mais normal, eu entendo que você tem a sua rotina, eu entendo tudo isso. Tipo assim, sabe? Só massagear nosso ego, só massagear. Vocês são lindos, lindos, como vocês são lindos. Nossa, vocês são maravilhosos. E não falasse a verdade. Não falar só a verdade. Somente a verdade. Se a gente está pisando na bola com Jesus, tem que falar a verdade. Isso não é crueldade, isso é amor mais puro. Porque Jesus fala a verdade. E se a pessoa que está com a gente está falando a verdade, é Jesus que está falando. Isso não é crueldade de forma alguma. Ele, tanto que na escola foi impressionante, né? Porque estava falando, né, que a gente tem que mudar, que a gente tem que focar só em Jesus e toda a correção que foi feita, né, que Jesus falou. Tudo que ele falou. E depois, lá no trecho falava, se o homem não fizer isso, não viver na minha vontade, totalmente atento a mim, não sei o que, é um bárbaro e cruel. Então, cruel é o homem, não é Deus. Cruel é o homem, não Deus. Deus não é cruel. E ele também, a vontade dele não faz nada que seja cruel. E se há alguma coisa, tudo que ele faz através da Aline, por exemplo, com a gente, e fala a verdade, mostra a verdade claramente, não é crueldade, é amor puro. Ser cruel é ficar enganando, vendo que a gente está falhando, que a gente precisa ficar mais atento, que a gente precisa ficar mais de olho em Jesus, que a gente precisa desapegar da terra, que a gente precisa Jesus, ela tá vendo claramente, imagina ela vendo claramente, por exemplo, nessa situação que aconteceu comigo, ela vendo claramente que eu estava apegada com a minha imagem, apegada comigo mesma, apegada ainda com autoestima, e ela virar para mim e falar, nossa, ela é linda, maravilhosa, não sei o quê. Ela vendo que eu sou apegada, eu contar essa situação para ela, né, e ela vendo, não, Michele, isso aconteceu, nossa, tadinha de você, eu imagino, amiga, como foi difícil que você passou. Eu tô aqui, Michele, eu vou chorar junto com você, porque você, olha, nossa, que situação difícil, isso nunca poderia ter acontecido, nossa. Isso é crueldade, fazer isso, não, parece que não, né, parece que é uma coisa maravilhosa. Ela me acalmou, sim, mas com a verdade. Jesus me acalmou, Jesus veio me dar esse beijo na minha alma, que tirou tudo, toda a perturbação, tirou tudo, mas falando a verdade. E não é crueldade. Falou só a verdade. Olha, Deus teve que permitir isso, porque você tem um apego ainda com a sua imagem. E eu, nossa, isso é uma coisa horrorosa, meu pai do céu, que horror. Jesus, eu não quero isso em mim de jeito nenhum, eu não quero isso não, Pai, obrigado por me mostrar. A gente tem que viver na luz. Se a gente não vive na luz, o que vai acontecer? A gente vai achar que é crueldade ouvir a verdade. Porque você está nas trevas. Porque você não quer enxergar a verdade, porque você está nas trevas. Porque a gente não entende que isso é horrível. Que ter um apego a si mesmo é horrível, não entende, acha isso bonito. Então é muito sério, né? Tudo isso, muito sério. Então Jesus não é cruel. E tudo que ele faz através da gente não é crueldade. Quando a gente tem que corrigir alguma pessoa,
Quando Jesus mostra que a pessoa está no erro, a gente vai lá falar com a pessoa palavras difíceis. A gente tem que falar a verdade. Não é crueldade. Não é crueldade. É tudo amor. O amor mais puro. Crueldade é ficar mentindo. Crueldade é ficar mentindo para as pessoas. É não falar a verdade. É enganar. Isso que é crueldade. A pessoa está no caminho errado, a pessoa tá toda olhando para si mesma, a pessoa está apegada com a terra, a pessoa tá vendo tudo de cabeça para baixo, a pessoa não está entendendo o que Jesus está falando, e aí a gente fala, parabéns, você é incrível, você é maravilhosa, e sabe, não falar a verdade, isso que é crueldade. Mas se a gente está vendo a pessoa totalmente vivendo um engano, apegado a si mesmo, tudo que Jesus fala que não presta, né? Porque ele mostra tudo que não presta, pensar em si mesmo, autoestima, os vícios todos que ele fala, a vontade humana, apegado com a terra, você viver na sua própria vontade, ele fala tudo isso. E a gente saber que isso é horrível, que a gente não foi criado para isso. E a gente vê a pessoa fazendo justamente isso e não falar nada e falar assim, não, você está no caminho certo, continua, pode seguir do mesmo jeito que você está. Imagina, isso é crueldade. Você vê que a pessoa está apegada com a vontade dela, que é a vontade dela que está reinando, e a gente não e você falar, continua, viu, meu filho? Tá ótimo, maravilhoso, não precisa mudar nada. Isso é crueldade, tá vendo a pessoa indo que a vontade humana é a chave do inferno, você sabe disso. E aí você não fala nada. Né? A pessoa está vivendo no pecado, está vivendo numa desordem horrorosa e você não fala nada. Aí eu vejo que todo mundo, por exemplo, meus subordinados aqui, né? Tudo fazendo um monte de coisa errada. Aí chega no final do mês para dar a avaliação deles, eu chamo eles para conversar. Olha como você é linda, eu te amo tanto, você é maravilhoso. Eu te dou nota 10, tá bom? Um monte de estrelinha aqui para você. Continue assim, você é um exemplo para todos. E a pessoa totalmente desordenada. Isso é crueldade. Porque a pessoa nunca vai entender a verdade, nunca vai saber realmente quem ela é. Então, aí ele falou, né, nesse trecho fala, né, em Jesus não há crueldade. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me fez ver uma máquina onde parecia que muitos membros humanos foram esmagados, e no ar como dois sinais de castigos que davam terror. Quem pode dizer a consternação de meu coração ao ver tudo isso? Mas o bendito Jesus, vendo-me tão amarga, disse-me: Minha filha, afastemo-nos por um pouco daquilo que tanto nos aflige e interroguemo-nos com brincar um pouco juntos. Quem pode dizer o que aconteceu entre Jesus e eu neste jogo? As finezas de amor, as estratagemas, os beijos, as carícias que reciprocamente nos dávamos? Se bem que me ultrapassava meu amado Jesus, porque eu, sendo débil, me sentia desfalecer. Então é verdade que, não podendo conter em mim o que ele me dava, tenho dito: Meu amado, basta, basta, que não posso mais. Eu desfaço, meu pobre coração não é tão grande para ser capaz de receber tanto, por isso basta por agora. Então, querendo me reprovar por falar do outro dia, docemente me disse: Dizei-me as vossas querelas, dizei, sou cruel? O meu amor para convosco mudou em crueldade? E eu, envergonhando-me de tudo, disse: Não, Senhor, não és cruel. Quando vens, mas quando não vens, então direi que és cruel. E ele, sorrindo diante de minhas palavras, acrescentou: No entanto, você continua dizendo que quando eu não venho, eu sou cruel. Não, não, em mim não pode haver nenhuma crueldade, mas tudo é amor. E você deve saber que se é como você diz, então o mesmo ser cruel é amor maior. Tudo que Jesus faz é amor, não é crueldade. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 3, capítulos 100 e 101. O 100 de 21 de julho de 1900. Necessidade de purgação.
Depois de ter passado um dia adormecida e tão sonolenta que não sabia de mim mesma, e tendo recebido a comunhão, me senti saindo de mim mesma e não encontrando o meu único e sumo bem, comecei a girar e girar, chegando ao delírio. Enquanto fazia isso, senti uma pessoa entre os braços, toda noite, sem poder ver quem era. Então, não podendo resistir mais, rasguei aquele véu e vi meu suspirado tudo. Ao vê-lo, senti que queria irromper em reclamações e desatinos. Mas Jesus, para acabar com minha impaciência e meu delírio, me deu um beijo. Esse beijo me infundiu a vida, a calma, acabou com minha impaciência, tanto que não soube dizer nada mais. Então, esquecendo todas as minhas misérias e tendo muitas, lembrei-me das pobres nações e disse a Jesus: apressa-se, livre tantos povos de destroços tão cruéis. Vamos juntos àqueles lugares onde acontecem tais coisas, a fim de que reanimemos e consolemos aqueles pobres cristãos que se encontram em estado tão triste. E ele: minha filha, não quero levar-te, porque teu coração não resistiria a ver matança tão dilacerante. E eu: ah, Senhor, como foi que permitiste isto? E ele: é absolutamente necessário para a purga em todas as partes, porque no campo semeado por mim cresceram tanto as ervas daninhas, os espinhos, que se fizeram árvores, e estas árvores espinhosas não fazem outra coisa senão inundar meu campo de águas venenosas e pestilentas, que se alguma espiga se mantém intacta, não recebe outra coisa senão picadas e fetidez, tanto que não podem germinar outras espigas. Primeiro, porque lhes falta o terreno, ocupado por tantas plantas nocivas. Segundo, pelos contínuos furos que recebem, que não lhes dão paz. Eis a necessidade da matança, para extirpar tantas plantas más, e o derramamento de sangue para purgar meu campo das águas venenosas e pestilentas. Por isso não te queiras entristecer ao princípio, porque não só onde já ordenei os flagelos, mas em todas as outras partes se necessita a purga. A purgação, a purificação, é à medida que a gente vai entendendo o plano de Deus, à medida que a gente vai compreendendo o que Ele está fazendo, o trabalho dele, a intenção dele, o amor dele. Quem é Deus? A gente vai vendo que realmente, Senhor, quanto que é necessário a terra ser purificada, ser purgada. Ele faz essa comparação com esse campo que foi semeado, muitas ervas daninhas, cresceram muitas ervas daninhas ao ponto de chegarem até a estatura de árvores, ou seja, cresceram demais, tomaram conta do espaço e não sobra espaço para as outras plantas, sufocam as outras plantas, por serem essas plantas como espinheiros, fica picando as outras, ou seja, é todo esse mal que está no mundo, da vontade humana, das pessoas quererem viver sem Deus, vivendo ao Deus dará, vivendo do jeito que querem, fazendo o que querem, quando querem, e sem considerar a existência de Deus, nem não só não consideram Deus, mas até mesmo o próximo, passa por cima do próximo, faz coisas horríveis, cometem injustiças, cometem atrocidades com o outro semelhante, com a outra pessoa. Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão tendo mais consideração com animais do que com os próprios semelhantes, com os próprios seres humanos.
até mesmo em relação às leis. Hoje em dia, matar um animal é cadeia na certa, mas matar um outro ser humano, às vezes a pessoa, se não for pega em flagrante, vai responder o processo em liberdade. A coisa tá tão louca, essas árvores venenosas, essas ervas daninhas cresceram tanto, ou seja, o pecado no mundo cresceu tanto, a desobediência, a rebeldia do homem, o querer viver por conta própria, cresceu tanto que ele precisa usar dos flagelos, usar do castigo para poder corrigir. E ainda com isso, muitos ainda têm chance, por meio das correções, por meio dos flagelos, por meio da purgação, têm chance de serem salvos. Por isso é que ele não poupa os castigos. Por isso que ele. Porque Deus vê muito, Deus vê além, Deus vê tudo, Deus vê em todos os. Deus vê assim, na profundidade, Deus vê tudo que precisa. Deus vê tudo. E nós vemos no imediato. Então, quando a gente tem só apenas o olhar humano, a gente vê como algo ruim. Mas quando a gente penetra os pensamentos de Deus, os planos de Deus e vê que o que Ele está fazendo é o melhor para cada pessoa, então o sofrimento é o melhor que nós podemos, que o ser humano pode é, receber nesse tempo, principalmente nesse tempo. É o melhor que o ser humano pode receber nesse tempo é o flagelo, é os castigos, é a purgação. E ainda agora há pouco eu estava lembrando, meu Deus, quanto que às vezes as pessoas estão vivendo de qualquer jeito e de repente elas se veem principalmente na época da pandemia foi meio geral, mas quando agora as consequências estão aí também sendo colhidas por causa muita coisa teve de males que estão acontecendo hoje em dia, teve origem ali na pandemia também. E o quanto que para uma pessoa hoje que está vivendo a vida só pensando em si, pensando em conquistar para si, em crescer, em se desenvolver, em aparecer, em se destacar, em bem-estar, só pensa na terra, uma pessoa que só pensa na terra. Tem muitas pessoas boas, como até mesmo a relacionada às virtudes, que estão vivendo as virtudes, mas em prol de si próprio, em prol dos próximos, em prol de beneficiar-se aqueles que estão próximos, dos familiares, assim, individualmente ou os familiares, e não pensa em Deus, não considera Deus. E vive na conquista, conquistando, aproveitando, gozando a terra. E aí, de repente, a pessoa recebe a notícia, começa a adoecer, ou de uma hora para outra acontece alguma coisa e é diagnosticado com uma doença grave, como, por exemplo, um câncer. E a pessoa vai, nossa, acabou a minha vida. E agora, o que eu vou fazer? E se ela olhar para se realmente só olhar para o humano, ela vai ver ele como uma desgraça. Mas Deus, que sabe o que é necessário para salvar aquela alma, está enviando um presente para aquela alma. E hoje em dia, a pessoa ter a oportunidade de passar por uma doença grave é um presente. É um, é um presente que a gente só vai realmente compreender em Deus. Fora de Deus, a gente não vai ver isso como um presente. Vai ver como realmente como uma desgraça. Mas é uma graça muito grande. Porque muitas vezes é nesse momento que a pessoa vai parar a sua vida e vai começar a lembrar-se de Deus. E vai pedir ajuda a Deus, vai se refugiar em Deus e vai ver que Deus existe. Vai se lembrar que Deus existe e vai considerar Deus na sua vida. Talvez Deus não dê para essa pessoa um milagre dela continuar ainda na terra, curada, mas o trabalho que ele vai fazendo também nesse tempo na alma proporciona que, mesmo que seja rápido essa doença e ela morra logo, ela tem ali um tempo
né, que Deus dá para ela rever muita coisa. E às vezes ali é a oportunidade da salvação. Então, como não dizer que isso é um presente, que isso é uma graça muito grande? Então, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, para sermos purificados e para que o Senhor e para estar com o Senhor nessa purificação da terra, nessa purificação dos seres humanos. Se é essa forma que tem dos seres humanos voltar a olhar para o Senhor, a considerar, a lembrar que o Senhor existe, ou até mesmo descobrir a sua existência, então que assim seja. E ainda ela continua, né? Eu achei até que tinha terminado o texto, mas não continuou. Aí a Luísa vai dizer assim: quem pode dizer a consternação do meu coração ao ver deste falar de Jesus? Então de novo insisti que queria ir ver, mas Jesus, não me dando atenção, desapareceu. E eu, ficando sozinha, tomei o caminho para ir. Mas agora encontrava um anjo que me fazia retroceder, e agora as almas purgantes, tanto que fui obrigada a retornar a mim mesma. Então, ela queria aplacar de qualquer maneira, mas Jesus falou para ela: você não vai suportar ver tanta coisa. Ele suporta porque ele é Deus, mas o ser humano mesmo vê o que Deus faz e com o amor que Deus faz para purificar. A gente vendo só no humano, a gente só vai ver realmente coisa feia. No 101, de 25 de julho de 1900. Em Jesus não há crueldade alguma, senão que tudo é amor. Então, esta manhã, meu adorável Jesus veio e me fez ver uma máquina onde parecia que muitos membros humanos foram esmagados, e no ar, como dois sinais de castigos que davam terror. Quem pode dizer a consternação do meu coração ao ver tudo isto? Mas o bendito Jesus, vendo-me tão amarga, disse-me: minha filha, afastemo-nos por um pouco daquilo que tanto nos aflige e interroguemo-nos com brincar um pouco juntos. Quem pode dizer o que aconteceu entre Jesus e eu neste jogo? As finezas de amor, as estratagemas, os beijos, as carícias que reciprocamente nos dávamos? Se bem que me ultrapassava meu amado Jesus, porque eu, sendo débil, me sentia desfalecer. Não é verdade que, não podendo conter em mim o que ele me dava, tenho dito: meu amado, basta, basta, que não posso mais, eu desfaço. Meu pobre coração não é tão grande para ser capaz de receber tanto, por isso basta por agora. Então, querendo me reprovar pelo falar do outro dia, docemente me disse: dizei-me as vossas querelas, dizei-o, sou cruel? O meu amor para convosco mudou em crueldade? E eu, envergonhando-me de tudo, disse: não, Senhor, não és cruel quando vens, mas quando não vens, então direi que és cruel. E ele, sorrindo diante de minhas palavras, acrescentou: no entanto, você continua dizendo que quando eu não venho, eu sou cruel. Não, não. Em mim não pode haver nenhuma crueldade, mas tudo é amor. E você deve saber que, se é como você diz, então o mesmo ser cruel é amor maior. Então, olha que lindo aqui. A Luísa ali naquela situação, Jesus vem, começam a se entreter, para fazer ela esquecer um pouco dos sofrimentos. E aí ele toca no assunto que dela dizer, da reclamação dela dizer que ele é cruel. E ela fala: quando o Senhor vem, o Senhor não é cruel, mas quando o Senhor não vem, é, porque ela sentia a dor da ausência de Jesus. E aí ele vai dizer, assim, deixa eu um pouquinho aqui, deixa eu achar aqui. No entanto, você continua dizendo que não venho eu e sou cruel. Não, não. Em mim não pode haver nenhuma crueldade, mas tudo é amor. Então, até mesmo em relação ao texto anterior sobre os castigos, Deus não castiga porque Deus é cruel, porque Deus é um tirano, mas porque Ele ama. E porque Ele ama, Ele quer ver
as almas felizes, porque nós fomos feitos para a felicidade, nós fomos feitos para a santidade. E se nós estamos no caminho contrário daquilo para o qual nós fomos feitos, aí ele precisa usar sim da correção, porque ele já nos ama. Mas é aquele filho que quanto mais o pai é favorável, quanto mais o pai passa a mão na cabeça, quanto mais o pai é permissivo, mais o filho é estragado. Então Deus, como um pai que não é um pai humano, Deus é um pai, mas é um pai que é Deus, que é divino, que vê tudo, que sabe de tudo. E sabe que se ele deixar o homem totalmente livre, liberado, o homem só vai pro buraco mesmo. Então, por isso que ele usa do instrumento de correção para poder fazer o homem retroceder. Então, isso não é crueldade, isso é amor. E uma outra coisa que foi falada ontem na live, até mesmo se referindo, a Aline se referindo a esse texto, que assim foi uma luz que quando, aqui no caso da Luísa, mas a gente também traz para a nossa vida, que quando ela está sofrendo, ela sofre, ela reclama da crueldade de Jesus, mas quando ele está com ela ali tem o benefício de ter a presença dele, então o sofrimento é menor. Mas quando ele não está, e ele está dentro, não é que ele não esteja, ele só não está sensivelmente visível. Mas quando ele não está sensivelmente, por que que o sofrimento é maior? Porque é o sofrimento da alma unido com o sofrimento de Jesus. Então são duas pessoas que sofrem numa mesma realidade de sofrimento, numa mesma alma. Então a ausência, aquela ausência de Jesus, que não é uma ausência efetiva, mas é uma ausência sensitiva, ela representa ali que ele está sofrendo dentro da alma. Porque os nossos sofrimentos não são nossos, é o de Jesus em nós. É Jesus que sofre dentro de nós. Então, olha que graça grandiosa. Quando ele não está, ele nos dá a oportunidade de sofrer com ele, dele e dá o espaço da nossa vida para ele sofrer através de nós, ele compartilhando o seu sofrimento para conosco. Então, se está junto, se está presente, se está ali sensivelmente junto, um está sofrendo e o outro está sofrendo. Mas quando ele está sofrendo dentro da alma. Então, os nossos sofrimentos, entender isso, que os nossos sofrimentos, quando parece que a gente não vê Jesus, parece que a gente não encontra a resposta, parece que ele nos abandonou, é nesse exato momento é que ele está dentro de nós, sofrendo em nós. Então, não é o nosso sofrimento, é o sofrimento dele em nós. E me lembrava também daquela canção que falava dos passos na areia. A pessoa falando que existiam lá dois pares de passos. Mas no momento que ela mais precisava, no momento que ela mais precisou na vida dela, ela só encontrava dois passos, ou seja, um par de passos. Apenas uma pessoa havia passado, só havia uma pegada, duas pegada de uma pessoa apenas na areia. E aí pergunta, questiona Jesus, mas quando eu mais precisei, você me abandonou, você me deixou sozinho. E aí ele vai dizer, não, exatamente nesse momento eu te carregava no colo. Por isso que tem apenas pegada de uma pessoa na areia, porque eu te carregava no colo. Então é dessa forma que o Senhor vive dentro da gente, e Ele quer viver dentro da gente. No momento de sofrimento, Ele está nos carregando no colo. Não somos nós que estamos caminhando, é Ele que está vivendo dentro de nós. É Ele que está sofrendo dentro de nós. E quando não está tendo sofrimento, muitas vezes ele está descansando dentro de nós, mas ele está conosco o tempo todo. E ontem na live ficou muito claro isso, que Deus está o tempo todo com a gente, é a gente que não enxerga, é a gente que não vê, é a gente que é cego, é a gente que é tapado da consciência, é a gente que é fechado demais, a gente que é cego demais, surdo demais para não escutar as batidas do coração dele dentro do nosso, dentro da nossa alma. E por isso a gente fica reclamando: ah, Senhor, eu estou sozinho, o Senhor me abandonou. Olha só como que eu estou sofrendo. Mas a gente precisa mudar essa chave e ver que não sou eu que estou sofrendo, é Ele que está sofrendo dentro de mim. Ah, Senhor, perdoa
Todas as vezes que a gente duvida de que é o Senhor que está sofrendo dentro da gente, que é o Senhor que está dentro de nós sofrendo, na maioria do tempo. Se a nossa vida é um contínuo sofrimento, tem pouca trégua, é uma realidade de que a sua vida tem pouca trégua. A trégua que tem na sua vida, na sua humanidade, nesse estado, nesse tempo agora de tantas ofensas, de tanta rebeldia do ser humano, de tanta devassidão, de tanta coisa horrorosa que o ser humano está fazendo, aprontando, e faz o Senhor sofrer na sua humanidade, porque o Senhor está em cada pessoa, o Senhor está em cada alma. Então a alma está pecando e o Senhor está lá dentro dela, recebendo os golpes do pecado, recebendo os golpes daquilo que o ser humano está fazendo. E o ser humano não vê, não percebe, não sabe, muitas vezes não sabe. Então, perdão, Senhor, misericórdia em nome de todos, de todas essas realidades. E faz-nos enxergar, Senhor. Nos convence pela ação do Espírito Santo de que o Senhor não é cruel, de que o Senhor é amor puro e de que o Senhor nos ama e quer nos para a felicidade. Não só na felicidade eterna, mas o Senhor quer também que a gente seja feliz aqui conhecendo o seu trabalho, conhecendo a sua vida, conhecendo o seu pensamento, conhecendo o seu agir. Já que a gente tem a possibilidade já de experimentar essa felicidade de estar contigo, trabalhando junto com o Senhor, sofrendo com o Senhor, juntos. O Senhor dentro de nós, nós no Senhor também. Amém, filhos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma e abençoa a mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Estudo 51, volume 3, capítulo 100 e 101. Necessidade de purgação. Depois de ter passado um dia adormecida e tão sonolenta que não sabia de mim mesma, e tendo recebido a comunhão, me senti saindo de mim mesma e não encontrando o meu único e sumo bem, comecei a girar e girar, chegando ao delírio. Enquanto fazia isso, senti uma pessoa entre os braços. Toda noite, sem poder ver quem era. Então, não podendo resistir mais, rasguei aquele véu e vi meu suspirado tudo. Ao vê-lo, senti que queria irromper em reclamações e desatinos. Deixa eu ver com essa palavra irromper. É tipo invadir, sabe? Uma invasão. Então, a hora que ela viu Jesus, ela já invadiu ali, né? Já começou a falar, né? Em reclamação e desatinos. Mas Jesus, para acabar com minha impaciência e meu delírio, me deu um beijo. Esse beijo me infundiu a vida, a calma, acabou com minha impaciência, tanto que não soube dizer nada mais. Então ela estava com, assim, Jesus no colo, né? Ela sentia ali alguém no seu colo, mas ela não sabia quem que era, que estava nos braços dela toda noite. Ela rasguei aquele véu, não podendo resistir mais, rasguei aquele véu e vi meu suspirado tudo. Então, como que ela rasga esse véu, né? Não dá para saber o que é esse rasgar, né? Esse véu é um entendimento, né? Então, é um entendimento ali de ver quem, de buscar, né? Talvez é isso, não sei. Então, esquecendo todas as minhas misérias e tendo muitas, lembrei-me das pobres nações e disse a Jesus:
Então, outro acontecimento, né? Ela estava ali impaciente, estava nervosa, né? Ela estava. Como é que é? Ela estava querendo reclamar, né? Então, ela estava nervosa, querendo reclamar, porque, né, ela estava até. De certa forma, é um tipo de violência, essa palavra aqui, irromper, né? Que ela vai. É a mesma coisa que uma pessoa aparece no portão ali da sua casa e você já vai falando. Você não espera nem a pessoa entrar na sua casa, né? Você vai falando tudo que está na sua cabeça. É isso que ela fez com Jesus. Entendeu? Ela viu Jesus e não esperou Jesus nem falar nada. E já foi blá, 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 blá e reclamar, né? E aí Jesus ficou paciente, né? Aqui Jesus ele foi bondoso, né? E deu um beijo nela. E com esse beijo ele quebrou tudo aquilo, né? Tudo aquilo que estava no interior dela, toda essa impaciência, essa impetuosidade dela, né? Essas coisas, né? Então aqui com o beijo. Aí ela esqueceu, né, das misérias dela e tudo, e ela lembrou das nações. Apressa-se, livre tantos povos de destroços tão cruéis. Vamos juntos àqueles lugares onde acontecem tais coisas, a fim de que reanimemos e consolemos aqueles pobres cristãos que se encontram em estado tão triste. E ele, minha filha, não quero levar-te, porque teu coração não resistiria a ver matança tão dilacerante. E eu, Senhor, como foi que permitisse isto? E ele, é absolutamente necessário para a purga em todas as partes, porque no campo semeado por mim cresceram tantas ervas daninhas, os espinhos, que se fizeram árvore, e estas árvores espinhosas não fazem outra coisa senão inundar meu campo de águas venenosas e pestilentas, que se alguma espiga se mantém intacta, não recebe outra coisa senão picadas e fetidez, tanto que não podem germinar outras espigas. Primeiro porque lhes falta o terreno ocupado por tantas plantas nocivas. Meu Deus, tá vendo que Jesus semeou e tá nascendo, né? Tantas árvores ruins, né? Tanto no meio, né? São muitas, olha, é complicado, porque se for pensar aqui, tanta gente maldosa, né? No meio de alguns bons, é tanto sem pecado. Então vamos pensar aqui no dia de hoje. Nasce muita criança hoje. Mas as crianças que estão sendo educadas em berço bom, pensa bem, são poucas. Né? Pensa bem como é que tá. Só de a gente pensar nisso. Como que tá hoje? É isso que eu fico pensando. Às vezes a gente educa o filho, tudo certinho. Mas a hora que ele sai aí para o mundo, ele está encontrando tantas árvores venenosas. Tá muito difícil hoje. Muito difícil o que Jesus está falando aqui, ó. E é o que está acontecendo hoje. É muito fácil de ver. Tem muitas árvores venenosas. E aí aquelas que crescem, às vezes, num berço onde está sendo educado, boa, não consegue. Não está conseguindo viver de tanto bullying que leva. Gente, é muita coisa. Né? Eles são muito... os jovens, crianças hoje, quando eles estão vivendo num ambiente educado por pais assim que se preocupam na educação, que quer fazer as coisas certinho e que eles também querem levar a sua vida certa, eles estão sofrendo demais. Porque, assim, a minha geração, eu não sofri o que minha filha sofre, de jeito nenhum. Eles estão ficando, assim, muito isolados, sabe? Porque se eles aqui são árvore, assim, são planta boa, mas se eles quiserem, sem falar nada para as pessoas, só viver
sem cobrar das pessoas ser igual a elas, né? Mas só de viver no meio, o tanto de feridas que eles levam, né? Porque Jesus está falando aqui, ó, recebe outra coisa senão picadas e fetidez, né? É assim, são atacados, mesmo só crescendo ali no lugar, vamos dizer assim, sendo uma planta quietinha no lugar dela, dentro de uma sala de aula onde ela vai ficar quietinha, sentada lá na cadeira, não vai mexer com ninguém, vai respeitar todo mundo, mas eles percebem que é uma pessoa que está vivendo ali uma educação mais rigorosa ali dentro de casa. Rigorosa não é rigor, né? Tendo uma educação mais correta, o tanto de bullying que eles fazem com essa pessoa, ela é totalmente excluída, né? Então ela recebe esses espinhos, esse fetidez, né? Fetidez é uma coisa, essa coisa podre, né? Essa podridão toda, né? Tanto que não pode germinar outras espigas. Primeiro, porque lhes falta o terreno, ocupado por tantas plantas nocivas. Segundo, pelos contínuos furos que recebem que não lhes dão paz. Gente, é exatamente isso daqui. Não consegue frutificar, não consegue falar, não consegue nada. É pouquíssimos amigos que as pessoas têm hoje. Sério mesmo, quem tem uma amizade aí da infância que seja boa, cultive ela aí, porque vai ser difícil, tá difícil. Então, as plantas nocivas. E não dão paz, é verdade, é muito bullying, isso que eu tô falando, muito. E a gente também, se a gente for viver aí no mundo hoje, o povo vai chamar a gente de tonta, a gente chamar de tudo quanto é coisa. A diferença é que na idade que eu já tô, eu não tô nem aí pros outros. Né? Eu não tô mais assim querendo a atenção de ninguém. A gente tem outra cabeça, né? Mas eles que estão começando a vida é muito difícil. Eis a necessidade da matança. Então a limpeza, né? Jesus faz a limpeza para extirpar tantas plantas más e o derramamento de sangue para purgar meu campo de águas venenosas e pestilentas. Por isso não te queiras entristecer ao princípio, porque não só onde já ordenei os flagelos, mas em todas as outras partes se necessita a purga, da purgação, né, para pôr o homem no seu devido lugar, né, para o homem reconhecer, né, porque aí ele se decepciona, né, é decepção para o homem, quando ele vê que ele não consegue nada, né, então quando ele vê que as coisas fogem das suas mãos, que ele não está podendo nada, né, que ele tem que contar só com Deus, é purgado o interior, né, a necessidade. Eu estava lembrando de um trecho, eu acho que é aqui do 3 mesmo, uns anterior que a gente estava lendo, não sei se é o 96, onde Jesus também estava falando a necessidade de castigos, né, aqui ele falou a necessidade de purgar, e no outro era a necessidade de castigos, onde ele olha as almas, e as almas estão nuas, né, não tem nada, Jesus não encontra nada. E no trecho ele fala de virtude, né? E aí, coincidentemente, a gente pegou aquele vídeo do bispo lá falando das virtudes, né? Ele falou das virtudes vazias, em que não leva a nada, e ele falou das principais, que é a que a gente sempre carrega, mesmo que a gente não vive de virtude, que é a fé, esperança e caridade, né? E aí, que às vezes as pessoas praticam, era aquela parábola do homem lá que encheu o celeiro, e aí ele falou assim, nossa, eu vou construir outro celeiro, porque agora eu vou ficar a minha vida mansa, né? Agora eu já ganhei minha vida, vou ficar só curtindo a minha vida. E aí depois ele ainda falou lá de Marta com Maria, né? Que a Marta ficava preocupada também com tantas outras coisas, com tantas outras virtudes, e a principal ela não estava na prática, né? Atenta à principal, né? E aí eu pensei nisso, falei, então, aquela explicação lá do rico, né? Do homem lá que era rico, ia montar o celeiro, só que aquela noite Jesus, ele ia morrer, né? Jesus falou assim, como é que é lá que ele fala? Mal sabe ele que essa noite eu vou prestar contas, que vai ter que prestar contas. Então imagina,
se Jesus não encontra nada. Então, uma criatura que está nesse estado, desse trecho, nessa planta, sem ser purgado, ela é esse que Jesus vai olhar e vai encontrar nu, não vai ver nada, não vai ver nenhum ato divino na criatura. Então, é uma criatura que está totalmente sem ato divino, só tem ato de maldade. Né? Então, quando Jesus envia o castigo, é porque a alma ela vai se encontrar em plena humilhação. Né? Não é humildade, é diferente, ela vai estar humilhada. Então, imagine quando a gente está passando ou por uma doença que você não tem mais a cura, né? Ou por uma guerra, né? Porque aqui é alguma guerra, aonde você tá lá naquele meio, não tem o que você fazer, né? Fugiu tudo das suas mãos, entendeu? Fugiu tudo daquilo. Então você vai se encontrar totalmente humilhada, humilhada a ponto de ter que contar somente com Deus. Então, quando Jesus castiga, é essa necessidade da volta, ele está trazendo o homem desesperadamente, parece que é assim, parece que Deus está desesperado de fazer qualquer coisa para que o homem comece a ver, né, fé, esperança, caridade, né, é onde o homem volta o olhar para Deus. Então, se Deus encontrar nele, né, naqueles que se purgam, e ele encontrar um ato dele ali, né, uma volta, entendeu? Ele está buscando sempre a salvação, né? Sempre a salvação do homem, né? Então ele está buscando. Então os castigos servem para isso, né? Para que o homem ele passa mesmo nessa humilhação se encher de Deus, né? Para ele poder pelo menos se encher ali, voltar o olhar de novo para Deus, né? Quem pode dizer a consternação de meu coração ao ouvir este falar de Jesus? Então de novo insisti que queria ir ver, mas Jesus, não me dando atenção, desapareceu. E eu, ficando sozinha, tomei o caminho para ir. Mas agora encontrava um anjo que me fazia retroceder. E agora as almas purgantes, tanto que fui obrigada a retornar em mim mesma. Nossa, não entendi o final. Vamos ver, vou ler de novo para ver. Quem pode dizer a consternação de meu coração ao ouvir este falar de Jesus? Necessidade. Então, de novo, insisti que queria ir ver, mas Jesus, não me dando atenção, desapareceu. E eu, ficando sozinha, tomei o caminho para ir. Ah, ela estava indo ver, né? Acho que ela ficou sozinha, ela estava tomando o caminho para ir, né? Ir ver, né? Mas agora encontrava um anjo que me fazia retroceder. Daí o anjo falou assim: volta, né? Porque Jesus não queria que ela visse. E agora as almas purgantes, essa parte que ficou meio confusa, mas deixa quieto, né? E agora as almas purgantes, tanto que fui obrigada a retornar em mim mesma. Não entendi esse finalzinho, né? Se é o anjo o anjo fez ela voltar, beleza. E se as almas purgantes também fez ela voltar, né? Não sei, porque essa parte aqui já não entendi. 301, 25 de julho de 1900. Em Jesus não há crueldade alguma, senão que tudo é amor. Então Jesus não é cruel, né? Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me fez ver uma máquina onde parecia que muitos membros humanos foram esmagados, e no ar como 2 sinais de castigos que davam terror. Quem pode dizer a consternação de meu coração ao ver tudo isto? Mas o bendito Jesus, vendo-me tão amarga, disse-me: minha filha, afastemo-nos por um pouco daquilo que tanto nos aflige, interroguemo-nos com brincar um pouco juntos. Quem pode dizer o que aconteceu entre Jesus e eu neste jogo? As finezas de amor, as estratagemas, os beijos, as carícias que reciprocamente nos dávamos, se bem que me ultrapassava meu amado Jesus, porque eu, sendo débil, me sentia desfalecer.
Então é verdade que, não podendo conter em mim o que ele me dava, tenho dito: meu amado, basta, basta, que não posso mais. Eu desfaço meu pobre coração. Não é tão grande para ser capaz de receber tanto, por isso basta por agora. Então, assim, ela viu, né, as coisas lá, um castigo, muito terror, né, destroços humanos, né, e Jesus falou assim: vamos nos afastar um pouco daquilo que nos aflige, né, então vamos brincar, né, e era uma troca de amor. Só que o amor de Jesus supera em muito o amor dela, né, então o amor de Jesus é um amor que supera em muito. E ela, não podendo ter a correspondência da altura, né, ela viu que Jesus ama muito mais, né? Então ela falou até basta para Jesus, né? E aí ela falou basta por agora, né? Então, querendo me reprovar por falar do outro dia, docemente me disse. Então Jesus não gostou, né? Ele está em reprovação do que ela falou. Diz-me as vossas querelas, dizei-o, sou cruel? O meu amor para convosco mudou em crueldade? Então, aqui Jesus está reprovando, né? Está reprovando algo que ela estava pensando outro dia, que ela falou outro dia para ele, né? Então, ela falou: dizei-me as vossas querelas. Deixa eu ver o que é querer. É uma queixa, um lamento, uma murmúria, né? Então, ela estava se queixando, né? Umas queixas. Dizei-o, sou cruel? O meu amor para convosco mudou em crueldade? E eu, envergonhando-me de tudo, disse: não, Senhor, não és cruel. Não és cruel quando vens. Mas quando não vens, então direis que és cruel. E ele, sorrindo diante de minhas palavras, acrescentou. Então ela falou, né? Cruel, quando o senhor vem, tá tudo certo. Quando o senhor não vem, aí sim ela sente crueldade. No entanto, você continua dizendo que quando eu não venho, eu sou cruel. Não, não. Em mim não pode haver nenhuma crueldade, mas tudo é amor. E você deve saber que, se é como você diz, então mesmo ser cruel é amor maior. Então deixa eu pensar. Então, quando Jesus não vem, não pode ver como crueldade, mas como amor, né? Que quando ele se afasta um pouco, quando ele não deixa se ver, né? Porque ela tá aqui, quando o senhor vem, não é cruel. Quando o senhor não tá junto comigo, é o amor ali que da distância, né? Vamos pensar assim, é aquele amor que é cruel, né? Então, aquele amor, a separação, né? Se torna cruel, mas não a pessoa de Jesus. Mas assim, né? Então, Jesus, ele tá falando que quando ele se separa, quando ele não se deixa ver, né? Porque ele não se separa, né? Essa é uma interpretação dela, porque ela não tá vendo. Mas quando ele não se deixa ver, ele tá amando do mesmo jeito, ele não muda, né? Ele não muda ele vai ser sempre bom, né? Então ele não muda de, de para cruel, né? Ele não tá mudando. Então é o que eu tô pensando aqui, né? Então, assim, essa separação ontem, assim, na live a Aline falou, né, que quando eu tô repetindo aqui o que ela explicou, né, que quando ele se esconde, ele tá amando mais ainda, porque daí é o sentimento dos dois, né? A falta ali, como é que é? É uma saudade dos dois, né? Jesus daí tá sofrendo nela, né? É o sofrimento de Jesus daí, entendeu? Essa falta, esse amor que desesperado, né, pela criatura. Vamos supor que Jesus, vamos pensar assim, que Deus, ele ama e ele não é correspondido, né, pelas criaturas. Então, que esse amor é o amor dele, é o amor que ele também sofre, né? Então, é o amor
sofrido ali por ele e por ela, porque ele está compartilhando com ela a sua dor, né? Então, mais ou menos isso que eu tentando lembrar que foi falado. Então, desses dois trechos, né? Isso que eu entendi. Amém. Fiat.